Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje vamos aí continuar nossa matéria de história. Isso! Gente, último conteúdo de história. Sim, deixei para falar dos índios agora, finalizando o nosso livrinho aí de história. Amores, esse conteúdo que a tia vai falar hoje vai pegar seu livro da página 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Só que aí a tia não vai mandar material em anexo. Você vai ficar com a tarefinha hoje só do seu livro, tudo bem? Que vai que você achou muita coisa. Não coloquei nos slides, no seu livro tem página 30 e 31, falando sobre Brasil colônia, a chegada dos portugueses aqui na nossa terra, que aqui eles chegaram já impondo, né, gente? Então, leia esse livrinho de vocês, vem falando isso nessas duas páginas, vocês vão ver, inclusive, a bússola. E aí vem só uma atividade, uma questão A e B sobre essa questão deles terem chegado aqui, descoberto. E a letra 2, que é o mapinha. O número 2, que é o mapinha. Creio eu que vocês não terão dúvida, porque até mesmo nós já falamos muito sobre esse conteúdo, gente. Então vamos aqui. Os povos indígenas, olha que duas indiazinhas lindas, mostrando o costume mesmo dos indígenas, né, gente? Olha, colares, rostinho pintado. Sim, ao chegar ao interior, que hoje corresponde Brasil, em 1500, os portugueses aqui encontraram quem? Os povos indígenas, sim. E esses povos indígenas, gente, foram dos mais, digamos assim, educados até demais com os portugueses, não foram? Lembra daqueles dois trabalhinhos que nós fizemos sobre Portugal, sobre a carta? O que ele relata lá? Que eles já mostravam que havia algo reluzente nos rios, né? Então, os nossos índios foram muito educados, sim, já mostrando aí as qualidades do Brasil, né? Vamos então continuar. Ó, antes da colonização, os índios viviam aqui felizes e contentes, sim. Eles viviam de uma maneira social organizada entre eles. Tinha assim quem mandava, tinha quem curava, né? Então eles tinham uma hierarquia, só que a modo deles. Ali até coloquei em negrito, ó, tinha ausência de política e a ausência de moeda e religiões politeístas. Gente, por quê? Aqui, ó, a questão da ausência de política, porque eles pensavam no coletivo, eles viviam por si, não tinha um que mandava mais que o outro, não tinha ninguém querendo ganhar mais que o outro. Ausência de moeda, não, eles não pensavam na questão de comprar, venda, lucro, eles não tinham esse conhecimento. Eles plantavam para comer, plantava, retirava, hoje pescava, se não tinha vegetais para eles comerem, eles iam, pescavam. Se já não tinha peixe naquela região, eles saíam e caçavam. E quando aquela região que eles estavam morando, eles sentiam que ela já estava escassa de animais, eles saíam mudando. Mudavam para uma outra região, normalmente eles seguiam as águas perto de rios para tirar
justamente a questão da pesca, do banho, que eu já falei para vocês, né? Nossos índios, graças a Deus, a questão do banho nós puxamos dos índios. Nossos índios eram muito ciados, gostavam de banho. Olha ali, a visão europeia. O que os portugueses acharam dos nossos índios, gente? Considerava que a vida indígena era inferior à deles. Por quê? Porque aqui, ó, não tínhamos os símbolos de civilização e progresso. Como assim, gente? Eles moravam em ocas, não era? Enquanto os portugueses já tinham conhecimento de casa, cidade, eles já tinham o rei, eles já tinham questão da política, eles já tinham a monarquia, eles já tinham noção de dinheiro. Tanto é que as grandes navegações já era para obter lucro, né? Então, olha ali, o que eles analisando essa cultura indígena preconceituosamente, eles estabeleceram diferenças culturais entre os povos que não são motivos para estabelecer uma hierarquia cultural. Mesmo assim, gente, essa análise aqui, ó, preconceituosa que eu acabei de falar para vocês, é visando hoje. Ninguém é melhor do que ninguém, concorda? Mas os portugueses se achavam superiores aos nossos índios. Os povos indígenas, apesar de terem pertencido a vários grupos diferentes, tinham elementos comuns. Gente, por mais que você vai ver lá no seu livro, eu achei interessante, tem um mapa lá na página 33. De 1500, estima-se que vivia tribos Tupi-Guarani, Jeotapuia, Aruaque, Caribe, entre vários outros povos indígenas no território brasileiro. Mas eles, gente, tinham comportamentos iguais. Como assim? Eles cultuavam a natureza, os hábitos de pescar, caçar, plantar, suas festas aos seus deuses, a sua religião, eram similares. Eles viviam da casca, da pesca, da caça, da pesca, da colheita, e eles plantavam mandioca, milho. Sim, inclusive você sabe que a pipoca é indígena. Olha aí, é característica comum das várias etnias indígenas a valorização e o contato com a natureza. Sem dúvida, né, gente? Eles moravam onde? Na mata. Felizes e contentes, mal sabia eles, né? Que estavam vivendo no paraíso. Aí depois veio, então, os portugueses começaram aí a querer escravizá-los. Então, antes da ocupação violenta do homem branco no território brasileiro, permitia a caça, a coleta e a agricultura familiar como modos de subsistência dos povos indígenas. Ó, subsistência é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eles plantavam para viver. Sim, eles plantam para o próprio sustento. A alimentação deles, gente, era baseada em frutas retiradas da mata, legumes, verduras, raízes, caules, peixes e carnes da caça. Coloquei ali uma observação que eu achei interessante, que os índios do norte, e não a região norte do Brasil, gente, ainda tem índios que não tiveram contato ainda com o homem branco, viu? Sim, pesquisem para vocês se estiverem interessados nesses assuntos. Tem índio que não teve contato com o homem branco. Tem índio, gente, que hoje em dia, lá na região norte, vive lá em batalha com os grandes fazendeiros para poder defender o pouquinho de terra que eles têm.
E depois vocês irão ver aí no seu livro, hoje em dia tem até um órgão do governo que o governo mantém para dar esse apoio para os índios, que é a FUNAI. A FUNAI ela é responsável de tentar esses acordos entre o homem branco e o índio, ver os interesses do índio. O nosso índio até hoje ainda sofre, gente, preconceito, discriminação. O homem branco, que a gente fala, né? O homem branco daquela época, mas hoje em dia são os grandes proprietários querendo tomar o que é deles. Então, os nossos índios lá da região norte usavam o guaraná também. Eles pegavam e colhiam para seu sustento, até mesmo para dar energia.